Olá, hoje vamos falar sobre o nosso experimento 2. Experimento sobre como vamos observar o comportamento da luz. Além disso, fazemos uma analogia com ondas mecânicas. Para fazer essa analogia, primeiro vamos observar o nosso tanque de ondas. Esse experimento do tanque de ondas, ele usa a água para emular ondas e observar seu comportamento, com o auxílio de uma luz na perpendicular, né, para podermos ver esse comportamento. Podemos ver, né, com as ondas mecânicas nesse experimento, vários comportamentos de ondas, né? Comportamentos de ondas mecânicas padrões, assim, né? Como nesse exemplo, temos a difração convergente. Pode-se observar que as ondas convergem para um ponto, denominado como foco, e a interferência fora dessa convergência, é destrutiva. Além disso, podemos ver alguns fenômenos, como a difração, que é o obstáculo se comportará como uma nova fonte de ondas e fará com que a onda se espalhe em todas as direções a partir do ponto de impacto. Além disso, temos a interferência, em que a interferência é a onda que foi difratada sofrerá interferência com a onda que não foi, essa podendo ser construtiva ou destrutiva, dependendo da fase da onda. Ou seja, quando ela for construtiva, ela intensificará a nossa onda. Quando ela for destrutiva, diminuirá ela, podendo até anulá-la. Certo? Para o experimento, foi utilizado um papel branco para a projeção, um papel milimetrado para fazer a medição, um laser, uma trena e obstáculos múltiplos. Nesse primeiro experimento, usamos a fenda simples. Nessa fenda simples, podemos ver uma linha de difração em que temos os pontos bem marcados. Não tão marcados quando comparamos posteriormente, mas os pontos são marcados, principalmente pelo nosso efeito o efeito nosso da interferência, né? Aí, quando comparamos com a fenda dupla, podemos ver que a fenda dupla tem os pontos ainda mais nítidos, mais vívidos, né? E posteriormente, quando comparamos com a fenda tripla, ainda cada vez mais nítida. Ou seja, cada vez mais quando adicionamos mais fendas, podemos notar que essa interferência ela ocorre de forma mais forte. Ou seja, marcando ainda mais, tendo nossas interferências destrutivas ainda mais destrutivas, nossas construtivas ainda mais construtivas. Certo? Além dessas nossas fendas, usamos alguns padrões para observar comportamentos das nossas ondas. Primeiro, temos aí os single patterns, ou seja, um padrão simples de quadrado. Nesse padrão, podemos ver duas linhas de difração. Cada um perpendicular com o outro. Como vemos, aí fazendo um formato de cruz. Podemos ver que temos o efeito também da nossa interferência e difração rolando aí de forma bem clara. Agora, para o nosso outro padrão, é o hexágono, onde temos agora três linhas de difração, formando agora assim um hexágono, já que essas linhas são contínuas. Né? Nota-se de novo como pontos são bem marcados pela nossa difração e interferência. Né? Algo legal de se notar é que quando analisamos algumas fotos de telescópios mais robustos, como James Webb, vamos ter esse padrão do hexágono. Agora, quando olhamos telescópios anteriores, um pouquinho mais antigos que o James Webb, vamos ver os padrões em quadrado, o que é muito interessante. Então, quando vemos, por exemplo, uma estrela, ela vai ter por telescópios mais antigos, ela vai ter esse formato, como se fosse uma cruz exalando da luz dela, né? Já agora, quando vemos no James Webb, ele tem um formato hexagonal, o que é bem legal de se observar. Agora, nesse padrão Rhodes, a gente pode ver que temos diversas linhas de difração. Dessa forma, temos vários pontos, formando, assim, como podemos ver nessa imagem, quase como se fosse um círculo. E além desse círculo, bordas com menos intensidade em volta dele. Ou seja, ele vai expandindo, entre aspas, como se fosse perdendo a sua intensidade, mas em círculos, podemos dizer assim, né? E aí, por último, temos a nossa borda simples, em que também podemos ver o nosso efeito de difração. Alguns parâmetros podem ser observados nesses nossos experimentos. Baseado nas imagens anteriores, temos que para caracterizar completamente o fenômeno da difração, precisamos do tipo ou formato, né,
do obstáculo, distância entre o obstáculo e a projeção e número de aberturas no obstáculo. Ou seja, podemos ver algumas variáveis aqui, né? Caso alteramos cada uma delas, podemos ver resultados completamente diferentes, como foi visto nesses nossos experimentos. Certo. Além disso, temos o que podemos chamar de perfil, né? O perfil degrau contra o senoidal. No perfil degrau, temos apenas valores de difração fixa e, portanto, não há continuidade no espectro de frequência que a luz pode assumir. Já no perfil senoidal, temos uma variação contínua do índice de refração, fazendo com que, caso seja incidida uma luz branca, se forme um espectro contínuo de cores na projeção, que pode ser observado na nossa imagem. Né? Ele é um exemplo, caso seja poder ser alterado dependendo do nosso perfil, certo? Aí temos a marcação que eu falei anteriormente no papel milimetrado para poder fazer posteriormente os nossos cálculos. Para descobrir o comprimento de onda do laser, pelo experimento de Wang, temos essa fórmula, né? Que para pequenos ângulos que foram utilizados, temos essa fórmula, em que y é a distância entre as duas interferências construtivas, dzinho é a distância entre fendas e dzão é a distância entre o obstáculo e a projeção. Além disso, temos que da imagem do slide 13, temos y igual a 6,2 centímetros. No experimento, o obstáculo foi colocado a 1 metro do anteparo e ele possui uma densidade de 100 linhas por milímetro, ou seja, a distância entre linhas de desenho igual a 1 vezes 10 a menos 5 metros. Portanto, temos que lambda é 620 nanômetros. E observa-se facilmente, como que foi disso, que o valor encontrado está muito próximo do valor dado, que foi 632,8 nanômetros. Além disso, podemos ver a largura das fendas simples. Pela diferença do percurso, temos essa fórmula, né, em que A é a largura da fenda e M é um número natural. Portanto, para os máximos adjacentes, ΔM igual a 1, em ângulos pequenos, θ igual a seno de θ igual a tangente de θ, temos essa fórmula aí mostrada, né? Que define a largura da fenda em função da distância entre a fenda e a projeção, da distância y entre os máximos e do comprimento de onda. Portanto, para y igual a 0,9, imagem da slide 13, dzão igual a 3,95 metros e lambda igual a 620 nanômetros, que foi o que encontramos anteriormente, tem-se que o nosso A é igual a 272 272 micrômetros. Da mesma forma que foi feito para o comprimento de onda, a gente vai agora tentar encontrar a densidade de redes utilizada no slide 13, né? Usamos a mesma fórmula, encontramos que o lambda igual a 7,75 vezes 10 a menos 5 metros. É a distância entre linhas, portanto, em 1 milímetro, dzinho igual a linha sobre densidade, temos aí que o nosso L igual a 12,9. Portanto, nossa densidade de rede é igual a 12,9 linhas por milímetro. O diâmetro de um fio de cabelo. Como visto na imagem do slide 13, um fio de cabelo se comporta da mesma forma que uma fenda simples. Portanto, a mesma equação será usada, porém o desenho agora representa o diâmetro do fio de cabelo. Como os valores máximos precisam ser adjacentes, pegamos o menor valor de y. Portanto, y igual a 0,5 centímetros. E, portanto, encontramos que o nosso lambda, nosso desenho, igual a 124 vezes 10 a menos 6 metros. Semelhança entre o comportamento da luz e das ondas no tanque de ondas. Com esse experimento, pudemos comprovar que a luz possui um comportamento ondular, visto que faz difração e interferência, e, portanto, se assemelha ao comportamento das ondas na água, o qual também realizam esses fenômenos. Para diminuir nossos erros, os desvios da medida para minimizar os desvios da medida, deve-se deixar o feixe de laser e obstáculos sem paralelos, e de modo que o laser faça um ângulo de 90 graus com o anteparo. Para esse experimento é só. Muito obrigado.